早上好，大家好，sejam bem-vindos a mais uma entrevista, desta vez com Renato Lida Leite, o meu convidado especial, representante da Global Blue. Renato Lida Leite é diretor-geral da Global Blue, com um percurso de mais de 25 anos nas áreas do marketing, vendas, desenvolvimento de negócios e gestão de equipas. É atualmente Country Manager da Global Blue em Portugal. Bem-vindo, Renato, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, é um prazer. Vou começar por perguntar, há sempre uma pergunta de início e de fim que eu adoro fazer, pela curiosidade feminina, normalmente. Quem é o Renato Lida Leite? E já agora, como é que chegou à Global Blue? Bom, sou lisboeta, 48 anos, pai de 3 crianças, com muito gosto, e como a Isabel resumiu, nos últimos já vai fazer 30 anos, que o tempo passa a correr, tenho de facto feito a minha carreira em várias indústrias, passando por vários setores, mas sempre aqui com uma componente muito de gestão, marketing e vendas, e portanto esse tem sido o meu percurso. Há 8 anos fui convidado para vir liderar a equipa da Global Blue em Portugal, que obviamente aceitei com todo o gosto, e passados estes 8 anos é um prazer, enfim, pessoal para mim, poder estar neste grupo, nesta empresa e a liderar esta equipa fantástica que me deste a parte de nós temos cá em Portugal, e portanto este tem sido o meu percurso agora nos últimos anos. Bem, e a Global Blue, e tem um logotipo fantástico, mas a que é que se dedica a Global Blue? Bom, a Global Blue, nós somos um grupo internacional, nós estamos presentes em mais de 50 países no mundo, estamos listados na Bolsa de Nova Iorque. Eu diria que a Global Blue atua em 3 verticais. O primeiro, que é o nosso core business, que é o Tax Free Shopping. Ou seja, na prática o que nós fazemos é ajudar todos os nossos parceiros comerciantes a conseguirem vender mais e melhor aos clientes internacionais que vão visitando cada um dos destinos. O segundo vertical é aquilo que nós chamamos Payments, onde nós temos uma colaboração muito próxima com os nossos parceiros acquirers, em que os dotamos de valores, de serviço de valor acrescentado, nomeadamente a conversão da moeda, para facilitar toda a experiência de compra dos clientes nas lojas. E um terceiro, agora mais recente, que nós chamamos de Retail Tech, em que basicamente o grupo tem adquirido um conjunto de empresas que possam dotar uma vez mais os nossos parceiros comerciantes de soluções tecnológicas nas áreas como resale, devolução de compras de e-commerce, recibos digitais e, portanto, tudo o que tem a ver com soluções tecnológicas e omnichannel, no fundo, o nosso grupo tem esta atuação transversal. Falou, Renato, de tax-free shopping. É a mesma coisa que e-tax-free? Tax-free shopping, no fundo, são as compras tax-free. E-tax-free é o nome dado ao sistema atual que existe em Portugal, ou seja, cada país da União Europeia tem um sistema de tax-free. O português chama-se e-tax-free, que foi implementado em 2018, após 30 anos da introdução do tax-free em Portugal, em que basicamente o que é isto? É um sistema que vai revolucionar a experiência tax-free em Portugal, porque vai permitir a desmaterialização do processo que anteriormente era manual. Portanto, antigamente, há 5 anos atrás, um cliente que fizesse uma compra tax-free, que na prática é o reembolso do IVA, teria, juntamente com o comerciante, de seguir todo um processo manual, de preenchimento de formulários manuais, de se dirigir à alfândega no aeroporto com os formulários em papel, ou obter carimbos manuais, um processo extremamente moroso e pouco simpático. E o tax-free, no fundo, foi a digitalização do processo de validação do tax-free em Portugal. É um sistema proprietário da autoridade tributária, em que nós, enquanto operador tax-free, estamos conectados a esse sistema, em que, no fundo, hoje em dia, um cliente consegue ter uma experiência totalmente digital no seu processo de compras tax-free em Portugal, colocando mesmo o país na linha da frente dos sistemas tax-free na Europa. Para além das questões aí, já que já falou a nível mais talvez até administrativo e burocrático, tem mais vantagens para os comerciantes? Tem mais alguma Sem dúvida. Sem dúvida, para os comerciantes e para os clientes finais. Porquê? Porque obviamente isto vai permitir a digitalização de todo o processo. Para os comerciantes, e o nosso papel enquanto parceiros dos comerciantes foi no fundo dotar todas as lojas de soluções tecnológicas que lhes permitam emitir o tax-free real-time, online e de uma forma bastante rápida. Para ter uma ideia, Isabel, estamos a falar de qualquer coisa de
passar de 5 minutos para coisa de 30 ou 40 segundos em termos de emissão em loja, e, portanto, do ponto de vista do ganho de eficiência que os comerciantes tiveram, é enorme. E do ponto de vista do cliente final, como já falámos, tem um processo hoje totalmente digital, podem fazer toda a sua gestão via smartphone, e a experiência de compra, neste caso em Portugal, obviamente passa de uma percepção de burocrática, morosa, em papel, para algo totalmente digital, quiosque, smartphone, e, portanto, a percepção de Portugal enquanto destino de compras mudou drasticamente. As compras é uma coisa sempre bastante tentadora para muitas pessoas. Acha que as compras têm influência na escolha do destino turístico? Sem dúvida. E não sou eu que o digo. Se nós virmos o report de Shopping Tourism da Organização Mundial de Turismo, ele destaca duas coisas que parecem ser fundamentais. A primeira é que as compras já têm cada vez mais um efeito na decisão do destino. Portanto, já não é só a questão de eu vou para um determinado destino que tenha componente cultural, ou sol de praia, ou golfe, o que quer que seja, mas tem a oferta de compras, tem marcas que eu quero procurar e comprar, sim ou não. E, portanto, já tem aqui claramente uma influência na escolha do destino. Mas este reporte vai mais além, em que diz que já há uma franja neste segmento de turismo, em que as próprias compras são o motivo da viagem. Portanto, a questão é, eu quero fazer compras, vou viajar, e depois, obviamente, que aproveito todo o resto no destino onde não for, seja um city break, ou seja um período de férias um pouco mais alargado. E, portanto, este reporte da Organização Mundial do Turismo, ao referenciar isto, claramente está a dizer, assumidamente, o turismo de compras é um segmento que está aí para dar cartas, passa a expressão, e mais do que isso, é um dos segmentos no turismo que tem um maior potencial de crescimento e desenvolvimento. E, portanto, a resposta afirmativa é claramente que sim, cada vez mais as compras estão no centro da nossa atividade de turismo. Acha que a China é uma adepta deste tipo de turismo de compras? Acha que eles fazem turismo assentes neste objetivo? Eu diria que são mais do que adeptos, são quase profissionais das compras. O cliente chinês é muito particular, é totalmente diferente de outras nacionalidades que nós podemos observar em Portugal, sejam angolanos, brasileiros, americanos, em que, de facto, o que se passa é o planeamento da viagem do cliente chinês é feito à partida com muita antecedência e ele claramente escolhe destinos tendo em conta a componente de compras e sabe exatamente onde quer ir, o que quer comprar e quanto é que lhe vai custar. Faz bem o trabalho de casa. E, portanto, aproveitando a saída da China para os mercados da Europa, claramente parte, e estamos a falar se calhar 30 e tal % do tempo de viagem dedicado à componente de compras do cliente chinês, isso é um dado adquirido e, portanto, são claramente das nacionalidades dos mercados com maior propensão para as compras. Obviamente, há questões em termos de fiscais, de comparação de preços entre China e no mercado da Europa, a própria origem das marcas, sobretudo de luxo, que obviamente é sempre diferente comprar um artigo de luxo em Paris ou em Lisboa ou em Milão do que comprar mesmo via online e, portanto, claramente é quase um shopaholic que compras é fundamental para a experiência de um cliente chinês. Renato, quando eu ouço falar de turismo de compras, não consigo deixar de associar a um turismo de compras de marcas de qualidade. Mas isto é necessário que seja assim ou também sente que há pessoas que fazem turismo de compras porque vão comprar barato? Eu acho que as pessoas fazem turismo de compras porque encontram um incentivo, neste caso, sobretudo, que é o tax-free, para comprarem mais e melhor. E temos de tudo, basicamente. Nós temos desde as grandes marcas de luxo que estão em Portugal, temos as grandes marcas de luxo também portuguesas, mas depois temos a pequena boutique ou a pequena loja de souvenirs, de artigos tradicionais portugueses, que vendem também e que utilizam esse sentido do tax-free para as vendas. Portanto, é transversal. Alguém que queira comprar um par de calças ou uma joia, se conseguir ter um desconto e ter um preço mais barato, obviamente não vai dizer que não. E esta é a grande arma do tax-free como incentivo à compra, que permite que todos estes clientes internacionais, extracomunitários, possam vir a Portugal e ter este desconto durante o ano todo. Não estão aqui presos a épocas de saldo, nem nada disso, e, portanto, claramente é aqui um incentivo que é transversal, vários setores de atividade, vários preços, é mesmo o mais geral possível.
E como é que acha que como é que sente que tem evoluído em Portugal o mercado de luxo? O mercado de luxo, não só em Portugal, mas se nós olharmos numa perspectiva global, tem sempre um comportamento diferente de outros segmentos. Isso acho que é um dado adquirido. Em termos de comportamento propriamente dito, em termos de taxas de crescimento, em termos de número de clientes, mas também tem demonstrado uma resiliência completamente diferente de outros setores. Se nós atentarmos mesmo àquilo que aconteceu nos últimos 2 anos devido à pandemia, as vendas que continuaram a existir, a procura por um conjunto de determinados artigos, continuou sobretudo junto das marcas de luxo. Foram essas marcas que continuam, algumas delas até continuaram a crescer em vendas, em detrimento de outras de valores mais baixos, em que de facto o impacto foi completamente diferente. Portanto, claramente, e nós vemos isso em Portugal, a taxa de crescimento do setor do luxo é sempre superior à taxa de crescimento do país como um todo ou de outros segmentos. Portanto, claramente aqui também as questões do poder económico dão outra possibilidade ou têm outro impacto naquilo que possam ser as compras de maior valor ou de menor valor, mas há um fenómeno que eu acho que estes últimos anos também vieram destacar, nós chamamos de revenge spending, ou seja, as pessoas ficaram um conjunto de meses, enfim, alguns mais do que alguns meses, inibidos de poder fazer compras, e agora que têm acesso novamente a essas marcas e a essas lojas, ainda compram mais do que naturalmente comprariam. E, portanto, este fenómeno claramente tem tido uma maior ênfase no segmento de luxo, sim. Acha que Portugal caminha para ser ou já é um turismo de luxo? Excelente questão. Eu diria, ainda não somos, mas acho que há espaço para sermos. O que é que quero dizer com isto? Se nós vimos aquilo que é a proporção, o peso relativo do segmento de luxo, por exemplo, em Portugal, e aqui estou-me a referir ao universo de compras tax-free, de Portugal com outros países, nomeadamente como Espanha, Grécia ou Turquia, nós ainda vemos que o segmento de luxo representa metade do que representa nestes países. Como eu sou por natureza uma pessoa otimista, eu vejo aqui uma oportunidade. Portanto, claramente, se ainda temos espaço para crescer, isso é uma boa notícia, que as marcas e outras entidades, obviamente, devem procurar potencializar esse manancial de compras que existe. Por outro lado, nós temos vindo também nos últimos anos a ver um investimento direto estrangeiro em Lisboa, em particular na Avenida da Liberdade, onde grandes marcas de luxo internacionais têm vindo a abrir o seu ponto de venda direto. Ainda este ano, recentemente, abriu a primeira loja da Saint Laurent na Avenida da Liberdade e desde literalmente o primeiro dia tem sido um fenómeno autêntico. E, portanto, isto demonstra que Portugal começa a estar no roteiro, no mapa das marcas de luxo que começam a pensar eu devo abrir uma loja em Portugal e, portanto, isto claramente é um bom indicador. Por outro lado, temos a vontade e a procura de clientes, portanto, eu acho que temos as duas variáveis essenciais para conseguirmos trabalhar mais para passarmos a ser um dia também reconhecidos como destino de compras. E neste caso em particular de luxo. Sabe que aqui há pouco tempo ouvi alguém comentar que para medirmos o nível de vida de um determinado país era verificarmos qual é o preço do McDonald's nesse país. Acha que Portugal é competitivo com os nossos parceiros europeus a nível dos produtos de luxo? Ou seja, eu ouço dizer às vezes os chineses que gastam, quando vêm em Portugal, vêm em Portugal e Espanha. E o que eu ouço muitas vezes dizerem é que vêm em Portugal e compram o galo de Barcelos e depois vão para a Espanha e compram e gastam nas marcas de luxo muito mais lá do que aqui em Portugal. Não sei se isto corresponde a uma generalização ou porque é que isto acontece. Isso corresponde à verdade, pelo menos os nossos dados assim também o mostram. Eu penso que há aqui várias razões para isso. A primeira, e como a Isabel disse muito bem, no roteiro de viagem dos chineses, normalmente há sempre aqui um tour ibérico, Portugal e Espanha. Portugal, e quando nós olhamos para aquilo que é a promoção do destino de Portugal lá fora e sobretudo no mercado da China, a componente das compras ainda não tem, eu iria dizer o devido destaque, mas se calhar vou dizer não tem o destaque, ou não tem destaque algum, pelo que muitas das vezes aquilo que nós nos apercebemos é que os clientes chineses, que por norma passam primeiro por Espanha, depois vêm a Portugal,
não sabem que, por exemplo, numa Avenida da Liberdade podem encontrar as grandes marcas internacionais e os mesmos artigos que podem encontrar em Madrid ou em Barcelona. E, portanto, como parte do seu roteiro passou primeiro por Espanha, fizeram primeiro as compras lá. E, portanto, há aqui eu diria, uma concorrência entre cidades e uma falta de destaque de que, ok, Lisboa, Avenida de Liberdade, é também um destino de compras. Podem encontrar exatamente as mesmas marcas. Quando nós falamos nas marcas de luxo, obviamente que há aqui uma grande uniformização em termos de pricing, portanto, a diferença de preço do mesmo artigo em Lisboa e Madrid deve ser mínima, pode ser uma questão mais de taxas de IVA, mas o valor é mínimo, se não for exatamente o mesmo. E, portanto, claramente aqui um dos primeiros efeitos é falta de promoção de Portugal como destino de compras. As compras têm que ser promovidas, no meu entender, obviamente, como parte das características que Portugal tem para oferecer a estes clientes. Eu penso que isso é a primeira razão. Obviamente que depois há aqui dentro do basket, que são as compras, continuamos a ver uma grande diferença entre aquilo que é o gasto médio destes clientes do segmento de luxo em Portugal versus outros países. Estamos a falar um rácio de 50%, o que mais uma vez, na minha perspectiva otimista, há aqui um potencial que o país e as marcas como um todo devem tentar captar, que é exatamente, se eu gasto metade em Portugal e se gastei antes noutro destino, claramente é aqui esta balança que deve ser equilibrada para Portugal e a compra média no setor do luxo poder acompanhar aquilo que já se verifica noutros países. Portanto, acho que há aqui boas condições para conseguirmos que, mais uma vez, o turismo luxo em Portugal tenha outra importância versus outros destinos concorrentes. Pois, é engraçado, porque na realidade então os chineses devem apanhar, como se diz, o banho de água fria, quando se comprou em Espanha mais caro e chega a Portugal e se calhar vê os mesmos produtos com a mesma qualidade, não é? Marcas iguais, com um preço se calhar ligeiramente mais baixo. Isto acontece, não é? Acontece e pode acontecer, mais uma vez, não tanto se calhar pela diferença do preço do artigo em si, mas neste caso da lei do tax-free, que em Espanha e em Portugal tem enquadramentos diferentes, em que no nosso caso, por exemplo, em Portugal, aquilo que é o reembolso de IVA, até porque temos uma taxa de IVA superior à Espanha, pode ser superior. Portanto, feitas as contas, se calhar, como a Isabel estava a dizer muito bem, o mesmo artigo ficaria mais barato em Lisboa do que em Madrid. Agora, temos que, mais uma vez, informar e dar a conhecer de que existem as marcas em primeiro lugar aqui em Portugal e que existe o tax-free e que é um incentivo à compra excelente do ponto de vista do cliente, para se criar as condições para que algo mude nesse roteiro, nem que seja uma distribuição das compras mais equitativa para o nosso lado, em termos daquilo que é gasto em Espanha e gasto em Portugal. Eu, se fosse uma marca de luxo agora, ou se trabalhasse no turismo, estaria a ouvir esta entrevista e estaria a pensar como é que eu consigo comunicar isso? Isso há uma capacidade do próprio da empresa em si, individualmente, ou há algum organismo que apoie nessa comunicação a nível internacional de que isso sucede em Portugal? Mais uma boa questão. Eu penso que aqui em matéria de promoção e de atração de clientes, eu acho que há aqui dois caminhos, dois tipos de entidades que devem trabalhar em conjunto nesse sentido. A primeira, obviamente, tem de ver com as próprias marcas, as empresas, que devem criar condições, no fundo, conseguir chegar a este tipo de clientes em que possam promover a sua marca. Portanto, não estou só agora a referir às grandes marcas internacionais de luxo, porque isso, enfim, este tipo de clientes todos os conhecem, mas sobretudo mais as marcas de luxo portuguesas, em que de facto há aqui um trabalho de promoção da marca, dar a conhecer, notoriedade junto a estes clientes. Normalmente aqui a Global Blue ajuda também essas marcas, porque há pouco como eu referi, enfim, somos felizmente líderes de mercado também na área do tax-free a nível mundial, nós conseguimos ter compras desde a América do Sul até a Ásia e conseguimos exatamente perceber e identificar quem é que está a comprar, quem é que está a comprar o quê, quem é que são os clientes, enfim, que nós chamamos de elite, que é a nata da nata, e portanto conseguimos ajudar as marcas a segmentar toda a nossa base de dados e a fazer chegar a sua comunicação exatamente ao target específico que quer atingir.
por nacionalidade, enfim, por gasto médio, pela tipologia de cliente que seja. Portanto, nós, em conjunto com as marcas, fazemos esse trabalho, mas obviamente aqui, marca a marca, um trabalho mais micro. Outra componente que há pouco referi, que eu acho que é essencial e que infelizmente ainda não temos visto, é a própria promoção. E aqui, obviamente, na área do turismo em Portugal, na área das associações regionais de turismo, todas essas associações que, no fundo, promovem o destino de Portugal lá fora, que não se esqueçam de incluir, sobretudo nestes mercados mais estratégicos na área do segmento do turismo de compras, a componente de compras. Porque aí, obviamente, a escala e a forma de comunicação é completamente diferente, portanto, não estamos a falar em micro de chegar a comunicação de uma determinada marca ao cliente A, B ou C, porque tem exatamente as características que se procura, mas mais como posicionar Portugal, Lisboa, Porto, Algarve, aquilo que seja, consoante o mercado, como também existem marcas, existem compras, existem produtos portugueses que não encontram mais lado nenhum. Esta característica, sobretudo para o cliente chinês, é fundamental também. Portanto, não compram só as grandes marcas internacionais, mas querem comprar aquilo que só encontram em Portugal, que foi feito cá e que tem uma característica completamente diferente de qualquer outro país, para depois no regresso a casa sentir um grande orgulho junto dos seus familiares e dos seus amigos, dizer: eu comprei isto, só se encontra em Portugal, foi feito em Portugal e, portanto, eu viajo muito e eu é que tenho isto e tu não tens. Existe muito esta situação na China. Portanto, claramente acho que nestes dois caminhos há um trabalho a fazer, mas modéstia à parte, em termos de turismo de Portugal, acho que há aqui um grande esforço que deve ser intensificado nesse sentido. Não sei se tem conhecimento que a Beijing Capital Airlines anunciou que as ligações entre Portugal e a China vão novamente passar a ocorrer 2 vezes por semana. Poderia ser, se calhar, uma boa aposta dentro destas próprias companhias, da Beijing Capital Airlines, esta informação estar visível, não é? Nas revistas internas deles, etc. Mas, de qualquer das formas, acha que estamos perto de voltarmos a ter os famosos charters chineses a chegar a Lisboa? O Paulo Futre, no fundo, era um visionário há uns anos atrás Ficou nessa matéria. famoso, ficou famoso. E isso, nós, enfim, que lidamos mais perto disto, de facto, não nos esquecemos e continuamos a brincar com essa questão dos charters. Eu diria assim, agora surgiu, penso que foi ontem uma notícia que afinal houve aqui uma questão de comunicação e que para já não serão duas ligações por semana e permanece uma ligação. Mas não obstante isso, o que é que me parece evidente? O que me parece evidente é que a regularidade, por um lado, que tem existido alguns contratempos na execução dessa ligação aérea direta com a China, ou mesmo o reforço do número de voos diretos, parece-me fundamental. Nós, quando olhamos e tentamos estabelecer uma correlação entre o número de ligações aéreas diretas de um determinado destino e o peso relativo das compras dos clientes chineses nesse país, demonstra claramente que quanto maior o número de ligações, mais capacidade de atrair mais hóspedes, mais clientes e, consequentemente, mais compras. Portanto, parece-me fundamental estabilização e depois, quando possível, o reforço. A questão de vamos ter charters, eu diria que sim. Quando é que é um bocadinho a pergunta de $1 milhão? Porquê? Porque, obviamente, a China tem adotado a política de zero Covid e, portanto, há aqui um conjunto de restrições que têm feito também que esta ligação aérea não tenha tido, enfim, a regularidade que todos nós queríamos. Agora, nos últimos tempos, começamos a ver alguns sinais de abertura na China, voos internos, numa primeira fase, numa segunda fase, a permissão de voos para alguns países mais na região, e eu quero acreditar, tudo aponta nesse sentido, em que 2023, o próximo ano, poderá ser um ano de transição, em que aos poucos, com a tendência também da diminuição do número de casos de Covid, a tendência será gradualmente de ir abrindo as fronteiras, permitindo que mais clientes chineses viajem, neste caso para a Europa e para Portugal, mas eu acredito que vai ser um processo gradual. Agora não tenho dúvidas que, mais uma vez, o potencial para Portugal é enorme. Se nós pensarmos a dados de 2018-2019, em que se viajaram 180 milhões de chineses e Portugal atraiu 350 mil chineses, o potencial, mais uma vez, para o nosso país é enorme. E, portanto, estejamos nós todas as entidades, devidamente preparadas e a antecipar essa situação que vai ocorrer, não sei se no primeiro trimestre, não sei se no segundo semestre de 2023,
mas claramente o potencial é enorme e sim, virão novamente charters chineses para Portugal. É Estou convicto. é engraçado porque eu estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar, a ocorrer que alguns chineses, que eu como conheço relativamente bem o mercado chinês, eles compram muito eles têm o coletivismo muito printed na sua forma de pensar, no seu mindset. E este coletivismo faz com que muitas vezes, quando eles vão às compras, eles compram 2 ou 3 deles iguais. Aqui há uns tempos eu acompanhei um casal chinês, aqui há uns 9 anos, e ele chegou cá e ele comprava tudo em 3, igual. Mas a mala é igual, que era para levar para as tias, para as primas, para as irmãs, e vão muito contentes, porque na realidade eles são muito, talvez, não quero dizer isto porque sou suspeita, mas mais unidos na forma, mais coletivo, é um coletivismo muito, muito latente ainda. E isso acontece. E depois os chineses veem Portugal como um paraíso, como um dos melhores países do mundo para estar, para viver e para visitar. Mas não faz praia, não vêm para a praia, até porque elas não se bronzeiam, por tradição, né? A cultura da beleza é branco. Então fala-se muito em turismo de saúde e nós, com as nossas águas termais, etc., temos muito para evoluir por aí, não? O que é que acha? Eu acredito que sim, ou seja, aquilo que nós temos também denotado, e mais uma vez nós, enquanto Global Blue, temos também a preocupação de ir fazendo uma MAROP trimestral junto dos clientes, enfim, das várias nacionalidades, no sentido de perceber 2 coisas. Uma, qual é a propensão para eles viajarem, portanto, todos os indicadores estão a dizer, nós, assim que haja condições, queremos viajar, e depois o que é que também procuram em cada destino. De facto, temos notado, e em particular aqui na China, que a componente também da experiência e da procura de outras coisas está cada vez mais presente na mente do cliente chinês, do turista chinês, e eu penso que há várias oportunidades para atrair clientes chineses para Portugal. Se é o turismo da saúde, se são as compras, se é outros segmentos do turismo, eu penso que aqui tem que ser feito um esforço de, por vezes, sairmos daquele pacote da oferta tradicional que já existe há muito tempo de Portugal e começar a introduzir na promoção de Portugal outros segmentos do turismo que, no conjunto, possam criar uma percepção diferente de Portugal junto dos clientes chineses. E, portanto, o cliente chinês, obviamente, que procura e tem procurado também noutros países a questão da experiência, a questão da saúde, pode ser mais um programa que ele possa ter associado com umas compras ou outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que há espaço para o cliente chinês ser muito mais importante e ter um peso mais preponderante em vários segmentos do turismo. Agora eu volto um bocadinho ao mesmo e não quero ser demasiado insistente nisto, temos que dar a conhecer, temos que promover também Portugal nesses vários segmentos, pacotes distintos, para ser aqui uma diversidade que o cliente chinês olhe e que diga, além da questão histórica, porque de facto há aqui toda esta ligação e Portugal sendo um país milenar, portanto, para os chineses isso tem uma importância muito relevante, mas que haja aqui um conjunto de pacotes de oferta distintos, em que o cliente pense que Portugal de facto é bastante diversificado, eu posso encontrar N programas, e porque não, se calhar, visitar Portugal mais do que uma vez, e não vir cá uma vez e Portugal está à vista, e portanto a seguir vou procurar os destinos. Se conseguimos criar com esta diversidade mais razões para eles virem, haja voos diretos, bons preços e afins, eu penso que temos condições para se criar aqui uma maior fidelidade, se posso utilizar esta expressão, do turista chinês em Portugal. Acho que agora nota-se muito que foi uma política do presidente, o Xi Jinping, que é um bocadinho o apostar na inovação e na tecnologia e fugir à imagem do povo que copia tudo, dos imitadores. Acredita que esta grande aposta deles na inovação pode fazer com que eles se tornem ou se posicionem com as suas marcas num mercado de luxo concorrencial à Europa? Bom, se nós vemos aquilo que tem acontecido na China, muitas marcas de luxo têm sido criadas, mas sobretudo com foco no mercado interno. E, portanto, em moda e outros setores, tem havido algumas marcas que têm conquistado muito espaço e, sobretudo, junto das gerações mais novas.
daquilo que é a tipologia de compra, aquilo que procuram, a sua própria associação à marca, são coisas completamente diferentes do tradicional. E quando me refiro a tradicional, estou-me a referir às marcas, enfim, mais clássicas do segmento de luxo. E, portanto, claramente no mercado interno começamos a ver aqui algumas marcas a ganharem espaço nesse sentido. Agora, se estas marcas de luxo chinesas poderão vir um dia a ser concorrenciais mais junto dos clientes europeus e ocidentais, eu penso que, vai demorar bastante tempo, pela razão que eu há pouco referi também, que sobretudo estão focacionadas muito no mercado interno, e depois penso que para uma marca de luxo, para o cliente ocidental, a questão da tradição da marca, aquilo que está associado à marca, eu penso que leva tempo a ser construído. E, portanto, vejo que possa vir a acontecer, mas sinceramente não acredito que vá fazer uma concorrência tão direta àquelas marcas mais tradicionais que nós, quando referimos ao luxo, todos nós nos recordamos. Eu penso que isso, enfim, não será assim tão próximo e não numa escala tão de concorrência direta. Sim, eu também, até porque nós a nível de inovação temos uma grande capacidade de nos reinventarmos, as marcas europeias têm essa capacidade sempre de evolução, acredito que sempre mais rápida que os chineses. Eu não pude deixar de reparar, estive a ver o vosso site, estive a estudá-lo antes de fazer esta entrevista, e que tem no vosso site, além do português, tem inglês, russo e mandarim. Fala-se muito no mandarim como a língua do futuro. Qual é a importância de saber falar mandarim nos dias de hoje? Bom, porque é que também nós temos o nosso site em chinês? De facto, à escala global, e sobretudo também, ou em particular no mercado de luxo, mais de 30% das compras feitas nesses segmentos são feitas por clientes chineses. E, portanto, são dos principais clientes que existem no mundo. Claramente, nós, enquanto Global Blue, em que procuramos servir, e no fundo o nosso serviço é reembolsar todos estes clientes do IVA em cada um dos países, temos de ter sempre esta questão da língua, para nós é fundamental. Todo o nosso passo e todas as nossas plataformas de comunicação com os clientes, seja através de smartphone, dos sites, WhatsApp, aquilo que seja, obviamente tem que estar na língua destes clientes para uma fácil e correta comunicação. Depois, em termos do ponto de vista daquilo que é a importância da língua, eu diria, para o comércio, para as lojas, eu penso que, pensando aqui na questão cultural e comportamental de um cliente chinês, obviamente que é sempre diferente um cliente chinês que entra numa loja aqui em Lisboa, que possa ser recebido, enfim, eu não digo com um poliglota chinês, mas alguém que consiga dizer o mínimo de palavras em mandarim, no sentido de quebrar logo esta barreira cultural que é, claramente o cliente chinês não está à espera de ser recebido a alguém que fale mandarim, e quando o tem, a experiência de compra é completamente diferente. Já não falo na questão, enfim, da comunicação e todo o diálogo do processo da venda, mas de facto aquela experiência de alguém entrar e ser recebido na sua própria língua muda completamente. E nós temos visto isso, algumas lojas que têm o próprio staff, enfim, chinês, ou dão formação de chinês, de mandarim, ao seu staff, para que possam ter este apontamento na cerimónia de vendas, em que ajuda a melhorar a experiência. Portanto, eu acredito que é importante, não é crítico no sentido, até porque não se aprende, enfim, a Isabel saberá bem melhor do que eu, mandarim muito facilmente e de uma forma rápida, mas eu penso que é importante e claramente do ponto de vista das marcas é algo que marca a diferença. Portanto, se houver essa aposta e essa formação, eu acho que as marcas têm a ganhar muito, muito com isso. É verdade. Todos nós gostamos de ser bem recebidos, não é? E conhecerem-nos e saber um bocadinho da nossa história e saber quais são os nossos produtos, onde é que nós ficamos localizados, onde é que fica Portugal, e saber um bocadinho da nossa língua é sempre muito friendly. Nós pensamos exatamente como é que eu gostaria de ser recebido, enfim, com as particularidades culturais, é exatamente o esforço que nós temos que fazer quando estamos nesta perspectiva do turismo de compras, a receber clientes internacionais. É tentar adaptar no nosso ponto de venda aquilo que possa ser de acordo com a nacionalidade das pessoas. No fundo é tão simples de dizer, fácil de implementar, mas é simples quanto isso. Eu acho que isso é uma grande dica para quem nos está a ouvir, porque muitas, por exemplo, até no ramo do turismo, especialmente, e na restauração, no ramo do turismo, até nas próprias lojas de luxo, não têm noção que se dedicarem um pouco a conhecer
um bocadinho o que é o povo chinês, a nível de alguma história até, não é? Quem é o presidente, quem era Mao Tse-tung, qualquer coisa. Isto é um imã brutal, porque eles são muito fiéis e são muito leais. Há bocadinho o Renato estava a falar sobre isso. Se eles gostarem, forem bem recebidos, eles quando voltam à China, eles vão dizer a todos, à comunidade toda, eles vivem em condomínios de 2.000 pessoas. Fomos a Portugal, eles conheciam-nos, sabem que nós comemos arroz com pauzinhos. Portanto, eu acho que isto é uma grande dica, as pessoas investirem um bocadinho no tempo de, enquanto eles vêm, não vêm, enquanto os tais charters não chegam, para estudar um Sim. bocadinho sobre o que são esses povos que nós queremos captar como Muito. clientes e como amigos. Renato, Sem dúvida. o que é que ambiciona na vida? Para mim é simples, é continuar a ser feliz e fazer feliz aqueles que me rodeiam. Acho que se eu conseguir manter esta ambição para o resto da minha vida, já fico encantado e acho que o meu propósito por cá fica feito. Bom, vou-lhe agradecer imenso toda esta conversa, cheia de dicas, cheia de truques para quem nos ouviu, e que corra tudo bem para a Global Blue e desejo-lhe muito sucesso na sua vida pessoal e profissional. Muito obrigada. Obrigado, foi um E até a prazer próxima. e também os votos de sucesso e corra tudo bem para a Isabel. Obrigadíssimo. Obrigada também, Adeus. obrigada.